Graça e paz, queridos irmãos. Estamos aqui em mais uma devocional dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor fale profundamente aos vossos corações. Vamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus, nossa Bíblia, no Salmo de número 46. Salmo 46 será a nossa leitura inicial. Diz assim: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Esse é o nosso Deus, aquele que é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nos momentos de tribulação, de provação, de dificuldade na nossa vida. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar? Pai, te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é um Deus que não é apenas presente, mas necessitamos. Por isso, Senhor, toda honra, glória, louvor, soberania sejam dadas a Ti. A Ti, Senhor, é o único, digno de receber toda honra, glória e louvor. Te agradeço, Pai, por todas as bênçãos recebidas. Te agradeço, Senhor, pelos livramentos. Te agradeço por tão grande amor, pelo Teu cuidado. Te agradeço, Senhor, pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, por tudo, Pai, que recebemos, e isso é pura graça. Agora te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor receba cada ato desta devocional diante de Ti. E ao término, que a gente possa, Senhor, estar repletos da Tua santa palavra e da Tua presença. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar um cântico, do nosso inário Novo Cântico, hino de número 263, junto à cruz de Cristo. Inário Novo Cântico, número 263, junto à cruz de Cristo. Vou colocar a música. Na cruz de Jesus Cristo, meus olhos podem ver um vulto agonizante por mim ali morrer. Então estremecido, contemplo o grande amor. Amor incomparável por mim pecador. Na cruz de Cristo eu quero me abrigar, a sombra do madeiro alento posso achar.
no deserto, na estrada docilhar. Jesus sempre a beleza, meu lado caminhar. Sombra dessa cruz, enquanto o Senhor, Senhor de Jesus, o mundo abandonado, meu povo quis perder, portanto achei a Cristo, que transformou meu ser. Amém. Cristo que transformou o nosso ser. É Ele que nos dá a salvação, é Ele que nos dá a vida eterna. Por isso, tudo é por Ele, é para Ele. A Ele toda honra, glória e louvor. Vamos mais uma vez abrir a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Romanos, capítulo 3, verso 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse texto já é um texto que é autoexplicativo. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Necessitamos da misericórdia do nosso Deus. Então, nesse momento, eu te convido a você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e, em algum tempinho, você falar com o Senhor. Não precisa ser inaudível, pode ser apenas em pensamento, mas fale ao Senhor. Confesse ao Senhor aquilo que tem entristecido o coração do nosso Pai. E após um breve tempo, estaremos quebrando com uma oração audível de gratidão pelo perdão recebido em Cristo Jesus. Pai Santo, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sacrifício este que nos torna mais alvo como a neve, através do sangue precioso derramado na cruz. Muito obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro. Amém e amém. Bom, vamos cantar mais hino de número 275 do nosso Inário Novo Cântico, do Inário Presbiteriano Novo Cântico, hino de número 275, Cristo venceu. Cristo venceu, liberta está minha alma, goza divina, calma de paz, bem longe dos milhões da eterna morte. Eis o fonte que me
estás. Cristo vencer, meu coração se abre ao resplendor da soberana luz. Claridade muda minha vida, de formosura desce minha cruz. Por vencer, a noite se fez dia, nova esperança nele eu encontrei. Das águas da justiça revestido, ele exultora a divina grei. Cristo venceu, temores mais não sinto, vencido a morte, Cristo venceu. Cristo venceu, Filho poderoso. No livro do profeta Miqueias, capítulo 7, verso 18 e verso 19, diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Em Cristo Jesus somos perdoados. Aqui a palavra diz que dos nossos pecados ele não se lembrará mais. Isso só mediante a graça, os méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso nosso coração se enche de alegria, de saber que temos um Deus amoroso, um Deus que, através da sua graça, ele entrega seu Filho para morrer em nosso lugar. Mais uma vez, vamos fazer uma oração de iluminação para entrarmos na nossa reflexão dessa noite. Pai, te peço que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito ilumine os corações para poder, Senhor, através desta iluminação, aprender o que a tua santa palavra irá, Senhor, trazer de ensinamento. Mas não somente aprender, mas também, Senhor, ensinar a colocar em prática para que, através das atitudes, o seu nome possa ser glorificado. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo, nome poderoso. Amém. Amém. O texto da nossa reflexão hoje encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, do verso 33 ao verso 56. Mateus, capítulo 27, do verso 33 ao verso 56. Diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os anciãos, também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebida de vinagre colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 27, do verso 33 ao 56, conta a história da crucificação de Jesus Cristo. O verso 32 fala sobre Simão, que ajuda a carregar a cruz de Cristo Jesus. Atrás, eu cresci ouvindo um hino em que a letra, uma parte da letra, que eu me lembro só de uma parte, dizia assim: a cruz foi a mais pesada, por fora só havia madeiro, mas por dentro estava os meus pecados. Se eu não me engano, acho que é da Shirley Carvalhais. Eu cresci ouvindo esse cântico, um cântico muito bonito. E eu ficava refletindo, e por que essa cruz era mais pesada, por fora só tinha madeira e mais por dentro estavam meus pecados? E hoje eu consigo entender que quão preciosa é esta cruz. Mas para entender essa preciosidade, que é o tema da nossa reflexão dessa noite, a preciosa cruz de Cristo, temos que entender o que aconteceu até a cruz, o que aconteceu durante a cruz. E às vezes lemos esse texto e não nos damos conta do que Cristo realmente sofreu em nosso lugar. De manhã, no nosso estudo bíblico dominical, falamos sobre a substituição na cruz. O lugar que era meu, que era seu, Jesus Cristo subiu à cruz do Calvário em nosso lugar. E às vezes nós lemos esse texto da crucificação, principalmente quando é época de Páscoa, muitas pessoas leem, mas não temos a real noção do que aconteceu nesse lugar. Então, para entendermos o contexto desse acontecimento, vamos fazer uma caminhada. Vamos fazer uma caminhada do domingo, chamado de Ramos, até o momento da cruz. E domingo antes da crucificação, Jesus ele entra em Jerusalém. Está lá em Mateus capítulo 21,
do verso 1 ao verso 9. Todo mundo conhece esse texto. Jesus entra em Jerusalém, as pessoas o saúdam, jogam ramos na rua onde Jesus passa, o povo aclama Jesus Cristo. Na segunda-feira, Jesus ele passa, ele sente fome, ele olha para uma figueira e ele quer comer o fruto, ele não encontra fruto, ele amaldiçoa aquele fruto, aquela árvore, a árvore ela seca. Jesus depois ele entra no templo, é o texto que muitas pessoas acham até engraçado, que Jesus, ele que é totalmente calmo, ele entra ao templo, ele vê que o templo é transformado em casa de câmbio, aqueles cambistas não eram para estar lá dentro, mas do lado de fora, fora das portas do templo, mas eles estão dentro do templo, mercadejando, fazendo comércio dentro do templo, e ele purifica o templo. Na terça-feira, Jesus é desafiado pelo Sinédrio e ele fala sobre a questão do tributo. Então ele profere seu último sermão, é ungido por Maria no jantar na casa de Simão. Ele é ungido por Maria na casa de Simão. Chega na quarta-feira, não há registros na Escritura sobre o que Jesus fez, mas na quinta-feira existe a preparação para a Páscoa. A Páscoa ela é celebrada, Jesus lava os pés dos discípulos, Judas é revelado como traidor e Jesus institui a ceia do Senhor. Tudo isso na quinta. Ainda nessa quinta, Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos e vai até ao Getsemane, onde ele vai orar e ele chora diante do Pai. Ele pede para que o Pai passe dele o cálice, mas depois ele volta e fala que faça a sua vontade. Getsemane é onde Judas vem com uma trupe, para prendê-los, vem com os soldados, ele beija Jesus, Jesus é preso, Pedro corta a orelha de Malco, depois eles fogem. Isso tudo nos leva a fazer esse questionamento sobre a preciosidade da cruz. Por que a cruz ela é importante para mim e para você? Então nós vimos até aqui a semana antes da crucificação. Agora, o primeiro ponto dessa reflexão é vermos o que ele sofreu. Talvez o filme que muitos veem por aí, que fala sobre esse momento, não reflita, não passe para nós realmente o que aconteceu. Se você achou esse filme ele cruento, achou que Jesus sofreu muito naquele filme, ele sofreu muito mais. Então o que ele sofreu? Então, para entender, vamos seguir agora do Getsemane até o Calvário. Então, Getsemane, o seu suor se torna como gotas de sangue por causa do seu estresse emocional. Jesus ele tem um estresse emocional tão grande que o seu suor ele se torna como sangue, ele sai como sangue. Muitos especialistas dizem que ele suou sangue mesmo, e eles comprovam que tem como. Jesus não suou como sangue, ele suou sangue. Então, os capilares das glândulas sudoríparas, ou as glândulas que são produtoras do suor, elas se romperam misturando sangue com suor, causando que em Jesus fraqueza ao seu corpo. Jesus no Getsemane ele já estava enfraquecido, porque ele perdeu sangue junto com o seu suor. Então ele é preso e ele é levado até o Sinédrio, onde ele é esbofeteado por um soldado e é zombado. Jesus já vai fraco,
por ter perdido sangue. Então de manhã ele está exausto porque ele não dorme. Ele é surrado, ele tem hematomas, ele é desidratado e ele é levado a Pilatos. Então o que eles fazem com Jesus? É despido de suas vestes. Isso é sinal de vergonha. Se para nós andarmos sem roupa já é um sinal de vergonha, para o judeu mais ainda. Então, para fazer Jesus passar vergonha, ele é despido de suas vestes. Depois ele é amarrado em um poste. E ele é açoitado com o flagelo, o flagrum, em latim, que é um chicote com várias tiras de couro com duas pequenas bolas de chumbo amarradas nas pontas de cada tira. Então Jesus ele é chicoteado com o flagelo. E as primeiras chicotadas elas cortam a pele, conforme segue vai cortando a carne. Neste ponto já há hemorragia e profundos hematomas por causa das bolas de chumbo. Estamos mostrando o que aconteceu com Jesus. O que Jesus sofreu no lugar, no meu e no seu lugar. Eu estou mostrando esses acontecimentos para quando nós olharmos para a cruz, percebermos a preciosidade da cruz, um símbolo que para muitos é sinal de maldição, mas para nós é sinal de vida. Porque foi nela que Jesus entregou a sua preciosa vida, para que hoje tivéssemos vida em abundância. Então Jesus, quase desmaiado, ele é desamarrado, os soldados jogam sobre ele um manto e lhe dão um pedaço de pau como cetro e lhe dão uma coroa de espinhos. Jesus, ele novamente, ele é zombado pelos soldados. Jesus passa por vergonha, passa por esbofeteamento, ele é açoitado, já está bastante fraco. E ele agora recebe um pedaço de madeira, um pedaço de pau, para fazer de cetro, e uma coroa de espinho. Depois o fazem levar o madeiro da cruz, que pesava em torno de 50 quilos, até fora da cidade, num monte chamado Gólgota. Já fraco, ensanguentado, ferido, escarnecido, Jesus agora leva a cruz, 50 quilos. Talvez muitas pessoas não saibam o que é 50 quilos. É o peso de um saco de cimento fechado. Um saco de cimento fechado. Pegue um saco de cimento e tente andar de uma esquina a outra com esse saco de cimento nas costas. Jesus andou com esse peso, 50 quilos, peso do madeiro, até fora da cidade, ainda subiu um monte. Conforme nós vimos, Simão Cirineu o ajuda, mas ele carrega essa cruz. Ele não conseguia andar direito por causa do peso e por causa da grande perda de sangue. Ele chega na cruz, o que acontece com ele? Ele é traspassado pelos cravos em suas mãos, e seus pés também recebem os cravos. Seus pés também recebem os cravos. Ele é crucificado, aonde ele perde mais sangue. Agora está pendurado no madeiro, conforme o hino do nosso inário presbiteriano, pendurado no madeiro. Ele está pendurado e para respirar é difícil, pois para respirar ele precisa levantar o corpo, e ao levantar ele põe pressão nos cravos dos pés. E ao relaxar, seus pulmões ficam comprimidos pela posição da cruz. Olha o que o Senhor Jesus passou na cruz por mim e por você. Tudo isso por amor. Somente por amor a mim e a você. Então Jesus está pendurado no madeiro. Para ele respirar, ele tem que se levantar, porque os seus pulmões estão comprimidos. E quando ele se levanta para respirar, os cravos que estão em seus pés faz pressão rasgando, e quando ele se arreia novamente, ele volta à posição anterior,
seu pulmão começa a fechar novamente, porque ele está pendurado, por causa da posição da cruz. Se você quiser ter uma noção mais ou menos do que eu estou falando, leia Isaías 53, foi o texto da nossa meditação de manhã. Então, o nosso primeiro ponto dessa reflexão é o que ele sofreu, o que Jesus sofreu por mim e por você. Essas definições sobre o sofrimento de Cristo, eu retirei de um livro de um médico cristão, agora não me lembro o nome, em que ele fez as últimas 24 horas de Jesus, o que ele sofreu, e através da visão médica, da visão da medicina, o que ele sofreu verdadeiramente. Porque às vezes, como eu disse no início, nós lemos essa passagem sem a real noção do que Jesus passou. Fazemos a leitura desse texto apenas como se fosse uma história, uma linda história de um homem que sobe a cruz e morre para que hoje tivéssemos vida. E acabou. Mas não tentamos entrar, nos aprofundar, mergulhar no texto para saber realmente o que Jesus passou no meu e no seu lugar. Porque a cruz era para mim, era para você. Esses sintomas que Jesus passou era para eu ter sentido, você ter sentido. Mas Jesus, ele se entrega. Ele sofre para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, o que ele sofreu? Ele sofreu escárnio, zombaria. Ele sofreu açoites. Ele sofreu todos esses sintomas simplesmente por amar a sua vida, por me amar. O segundo ensinamento vem com a pergunta: o que significado tem para nós a cruz? Que significado tem essa cruz para mim, para você? Essa preciosa cruz. Que significado tem para nós a cruz? Para os judeus era sinal de ódio e de desprezo. Era um sinal de ódio e desprezo. Todos aqueles que subiam ao madeiro eram considerados malditos. Então, para os judeus, era sinal de ódio e desprezo, significava ódio e desprezo. Para os soldados romanos, era crueldade e brutalidade. Os romanos, eles, quando faziam a crucificação, eles faziam com crueldade, com brutalidade, e era um castigo tão cruel, que logo depois, tempos depois, eles aboliram a crucificação por ser um dos métodos mais cruéis de que o malfeitor recebesse a punição. Então, para os soldados romanos, era sinal de crueldade, sinal de brutalidade. Para alguns, é apenas um sinal de uma ideologia. Muitos carregam a cruz apenas por ideologia. Muitos têm a cruz pendurada no pescoço, têm a cruz em casa, mas apenas por ideologia. Porque, no fundo, essa cruz não significa nada para eles. Mas e para nós? E para mim? Para você? Qual o significado que a cruz de Cristo tem? Para nós, a cruz deve tornar-nos bem claro o amor de nosso Pai através do sacrifício substitutivo do seu Filho Jesus Cristo. Para nós, a cruz deve tornar-nos bem claro o amor de nosso Pai através do sacrifício substitutivo de seu Filho. Vamos lá em Romanos, capítulo 5. Um pouquinho mais à frente. Romanos, capítulo 5. No verso 8. Que diz assim:
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Para nós, a cruz também significa perdão. A cruz mostra o amor de nosso Pai, mas também a cruz significa perdão. Mais um pouco à frente, Efésios. Vamos lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, aleluia. Pela graça somos salvos. A cruz significa o amor de Deus, a cruz significa perdão e a cruz também significa reconciliação. No mesmo texto de Efésios capítulo 2, agora do verso 13 ao verso 16, diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz, ela destruiu a inimizade que havia entre o homem e Deus. Pastor, de onde surgiu essa inimizade? No jardim do Éden, no início da criação. O homem desobedece a Deus. Essa desobediência faz que o homem ele quebrasse a aliança. O homem, a partir desse momento, e toda a sua descendência, a humanidade, ela passa a ter essa inimizade com Deus. E Deus, ele se reconcilia conosco através de Cristo Jesus, através da cruz de Cristo Jesus. Então a cruz também significa reconciliação. Respondendo à pergunta, que significado tem para nós a cruz? A cruz, ela significa o amor de Deus, ela significa perdão e significa reconciliação. Aleluia! Qual o significado que a cruz de Cristo tem para você? Qual o significado que essa cruz ela tem na sua vida? Qual é o significado? Um sinal de uma ideologia de que todo cristão tem que ter a cruz, tem que carregar a cruz? A cruz é apenas um sinal místico? Qual o significado da cruz para você? Nós falamos aqui qual o significado dessa cruz. Então nós vimos que a preciosa cruz de Cristo, vimos o que aconteceu nela, o sofrimento de Cristo Jesus, vimos o que significado tem para nós a cruz, essa preciosa cruz. Em terceiro e último, na cruz foi assegurada a vida eterna aos que creem. Na cruz foi assegurada a vida eterna aos que creem. Vamos lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 19, verso
ao verso 21. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A cruz, ela nos assegura a vida eterna, mas somente aos que creem. Lá em Lucas, capítulo 23, verso 42 e verso 43, é um texto bastante conhecido, que fala dos malfeitores. E diz assim: acrescentou Jesus, lembra-te de mim. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A cruz, ela nos assegura a vida eterna. Agora Marcos, capítulo 16, verso 16. Você deve estar falando assim: o pastor hoje está fazendo eu caminhar na Bíblia. Isso, vamos caminhar na palavra do nosso Deus. Marcos, capítulo 16, verso 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então a cruz, ela nos assegura a vida eterna, mas a vida eterna somente aos que creem. E por último, 1 João, já no finalzinho, antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, verso 11 e verso 12. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Perdão. Aquele que tem o Filho tem a vida. Tudo isso mediante a preciosa cruz de Cristo. Qual o significado dessa cruz para você? Depois de tudo que nós falamos, que nós explanamos aqui, qual o significado dessa cruz na sua vida? O que ela fala ao seu coração? Toda vez que você olha a cruz, o que ela nutre no seu coração? Vimos que essa cruz, ela é preciosa porque Cristo Jesus tomou o nosso lugar nela. Ela é preciosa porque Cristo, ele sofreu no nosso lugar. Porque essa cruz é preciosa porque ela nos traz a remissão, a reconciliação, o amor de Deus. Essa cruz também é preciosa porque ela nos assegura a certeza da vida eterna. Que essa cruz, ela tem esse significado na sua vida. Que ao olhar para a cruz, você se lembre sempre de que ali Jesus sofreu no seu e no nosso lugar. Vamos então a um cântico. Hinário Presbiteriano, o hino 266. Rude Cruz. Hinário Presbiteriano, hino 266. Rude Cruz. Enquanto entoarmos esse cântico, eu peço que você medite sobre essa preciosa cruz.
de cruz feriu, dia fugiu, com emblemas de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia no lugar uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, gozo será. Pois um dia no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos orar. Pai, eu não canso de te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia e principalmente pela cruz de Jesus Cristo. Cruz preciosa, na qual o teu filho ele subiu, ele se entregou, ele tomou o nosso lugar, ele morreu essa terrível morte para que hoje pudéssemos ter vida, pudéssemos ter a reconciliação com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Não existe palavras para expressar o quão nós estamos alegres, ó Pai. Somos gratos por esse amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje nos vê justificados em Cristo Jesus. O Senhor nos formou, nos tornou nova criatura. E tudo isso mediante os méritos de Cristo Jesus através da cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por tudo.
Muito obrigado, Senhor, porque mesmo sendo indignos, o Senhor nos torna dignos através de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque conforme nós cantamos, um dia, no lugar de uma cruz, a coroa o Senhor nos dará.